Olá, bom dia, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos a mais um dia, a mais uma parábola de Jesus. Hoje, segunda-feira, o melhor dia da semana, pelo amor de Deus, bebê. Se você tá feliz, dá um glória a Deus aí bem alto. Meu Pai do céu, dia 12 de agosto, nós estamos no melhor dia da semana, segunda-feira. Que bom que você já está aqui com a gente já nessa nossa transmissão. Você já sabe, pega esse link, manda para todo mundo que você conhece, multiplica ele, vamos fazer ele bombar, porque hoje nós entramos na terceira etapa das parábolas de Jesus. Nós entramos na última etapa dessas parábolas e nós vamos até o dia 30 de agosto, até a sexta-feira, dia 30 de agosto, compartilhando sobre essas ideias, sobre o que Jesus está querendo nos comunicar quanto ao reino dele. Nós já vemos aí desde o dia 1º de julho uma grande caminhada, uma grande jornada que nós estamos fazendo aí pelas parábolas de Jesus, e hoje nós chegamos na última parte, né? Você lembra que na sexta-feira nós falamos sobre a parábola do camelo e a agulha. Aí você pode falar assim, mas Renato, não é uma parábola. Não é uma parábola, mas ela se comporta como? É uma história que tem um fundo de verdade. Jesus ele está respondendo ao anseio daqueles homens quanto à situação daquele jovem rico. E Jesus fala, Jesus amando-o, fala, como é difícil ao rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha ou pelo fundo de uma agulha do que o rico ir para os céus. E aí nós encerramos a segunda parte dessas parábolas que nós estamos contando de forma cronológica. E quando Jesus finaliza essa parábola do camelo e da agulha, os discípulos, percebendo essa dificuldade de um rico ser salvo, e quando nós falamos de rico, é rico para si mesmo. É alguém que acumula riqueza sem propósito. É alguém que personifica a riqueza, né? É o tal do mamon na vida da pessoa. E na verdade, de qualquer um ser salvo, os discípulos perguntam a Jesus, quem pode ser salvo? Jesus, quem é que pode ser salvo? E Jesus então responde que isso é impossível ao homem, mas é possível para Deus. A resposta gera uma afirmação imediata por parte de Pedro. O próprio Pedro fala assim, nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? É Pedro perguntando a Cristo isso, né? Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Nós não temos mais nada nessa vida. Nós deixamos tudo e estamos te seguindo. Pedro afirma, através dessas palavras, que ele entendeu o propósito da dimensão do reino, que é o segundo grupo de parábolas. A dimensão do reino, ele compreendeu. Mas ele levanta uma outra questão, né? Agora que nós deixamos tudo para trás e seguimos a Jesus, qual é o fim de tudo isso? O que é que nós vamos ganhar com isso? Talvez muitos de nós pensamos nessas perguntas. Agora que eu me entreguei para Cristo, o que vai ser da minha vida? Agora que eu estou com Cristo, o que é que eu recebo? Tudo bem, estou salvo, show de bola. Mas que tipo de garantia eu tenho nessa vida? Agora que toda a minha vida é voltada e devotada a Cristo, nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus. E agora? Agora, o que é que nós recebemos? A resposta a essa pergunta de Pedro dá início à terceira etapa das parábolas. E a primeira parábola diante dessa pergunta de Pedro, logo em seguida a pergunta de Pedro, é a parábola dos trabalhadores da vinha. Alguns chamam essa parábola de os trabalhadores da última hora, né? A mesma coisa também pode ser considerado. Diante da pergunta de Pedro, o que vai ser da nossa vida, Jesus? Jesus então propõe essa parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. Está lá em Mateus capítulo 20. Essa parábola ela também é chamada de o empregador generoso. Também é conhecido como os trabalhadores da última hora. Eu acho que esses aí, da última hora são os mais conhecidos. Esse nome, os trabalhadores da última hora. Então vamos lá, Mateus capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 16. Nós vamos ler tudo, tá bom?
Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vocês também vão trabalhar na minha plantação. No fim do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Olha que isso aqui tá dando um ápice nessa parábola, né? Nós vamos começar com o que nós chamamos às 5 da tarde e vamos terminar com o que chamamos às 6 da manhã. Então é um ápice isso aqui. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Imagina a expectativa que foi criada ali. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão. E eles disseram: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e chispa daqui, vai embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Meu Deus, até aí. Essa parábola é maravilhosa. Ela é incrível, ela é incrível. E a pergunta de Pedro é: o que vai ser de nós que deixamos tudo para te seguir? O que vai ser da nossa vida agora que nós deixamos tudo para seguir o nosso mestre? Irmão, a nossa vida, ela funciona na lógica da meritocracia. A vida humana trabalha sob a lógica do tempo humano. A vida e a jornada nessa terra tem uma lógica de merecimento. Nós achamos que o que fazemos deve receber um pagamento. Nós pensamos que o tanto que nós nos empenhamos por algo deve trazer às nossas vidas algum tipo de pagamento. Merecimento é algo muito difícil de ser explicado para um coração materialista. O pagamento aqui nesta parábola é a salvação. Os que chegaram primeiro, os que fizeram mais e os que fizeram menos, todos vão ter o mesmo pagamento. Nós não conseguimos acessar o céu pelas nossas obras. Nós não conseguimos ser retribuídos na salvação conforme o que fazemos. Entenda, eu não estou falando sobre galardão, eu estou falando sobre salvação, certo? O pagamento aqui de um dia de trabalho que Jesus está falando que o empregador dá é o pagamento pela salvação. Portanto, não estamos falando sobre meritocracia, não estamos falando sobre merecimento, não estamos falando sobre galardão. Nosso papo aqui é sobre salvação. Ninguém pode acessar o céu por suas obras. Guarde isso aqui, irmão, para você fugir desse evangelho meritocrático. Você não atinge salvação por boas obras. E você não perde salvação por más obras. Não é sobre isso. Martinho Lutero disse no século XVIII: sola crux is nostra teologia. Somente a cruz é a nossa teologia. Somente a cruz é o que nós cremos. Nós cremos no sacrifício de Cristo. Então não importa quando. O que importa é que nós vamos receber o pagamento. Todos seremos pagos por aquilo que o empregador quer pagar, não é por aquilo que nós vamos fazer. Porque se assim fosse, os que foram chamados primeiro iriam receber muito mais. Olha que loucura e que paradoxal é isso.
Posições de honra e prestígio nessa vida não asseguram absolutamente nada nos céus. Você pode ter uma posição clerical na igreja superior a muitas pessoas. Isso não garante que você é salvo. Guarde uma coisa, irmão. O fato de você estar numa garagem não te faz um carro. O fato de você embarcar no avião e estar voando não te faz um pássaro. O fato de você mergulhar numa piscina e nadar não te faz um peixe. O fato de você estar numa igreja não te faz salvo. Não é meritocracia. Não é sobre o nosso merecimento. Não é sobre o que nós estamos fazendo e sendo pagos por aquilo que estamos fazendo. Não. A vida com Deus não é sobre isso. A nossa vida com Deus não está limitada a esse tipo de coisa. Nós chegamos num momento, irmão, onde tudo está banalizado. A graça, o modelo do reino que foi deixado por Cristo, ensinado por Cristo, foi banalizado. A forma como as pessoas hoje elas vivem sua vida alheias a Deus é um absurdo. Perceba como é essa parábola. O dono de uma vinha sai na praça às 6 horas da manhã. O que é às 6 horas da manhã? É a primeira hora do dia. Na cultura judaica, 6 horas da manhã é a primeira hora do dia. E eles dividiam isso a cada 3 horas. O número 3 é muito importante para a consciência e cultura judaica. Então ele vai às 6 horas. Por que 3 em 3 horas? Porque a cada 3 horas é uma nova vigília. Tá? Não imagine que vigília é um culto que a gente faz na igreja que é de madrugada. Não, vigília é uma prática cultural judaica que representa divisões de horário. E a cada 3 horas é uma vigília diferente. Às 6 horas, esse dono da vinha, ele sai e encontra homens na praça e fala assim: eu estou precisando de trabalhadores para minha vinha, eu vou pagar 1 denário, uma moeda de prata. É o que vale um trabalho braçal num dia. Vocês aceitam? A gente aceita. Pronto. Às 9 da manhã, em uma outra vigília, 3 horas depois, esse mesmo empregador saiu na praça e encontrou outros homens parados. Ele falou: vamos trabalhar na minha vida, na minha vinha, eu vou pagar o que é justo. Top. Ao meio-dia, 3 horas depois, ele saiu e fez a mesma coisa. Às 3 da tarde, ele saiu e fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, perceba que não completa 3 horas aqui. Por quê? Porque 6 horas acabou tudo. 6 horas é o fim. Então, às 5 horas, perto do pôr do sol, quando ainda tinha um pouco de sol, ele sai e percebe que ainda tem gente que não está trabalhando. E o dono da vinha, ele dá uma dura. Por que vocês não estão trabalhando? Aí eles falam: porque ninguém contratou a gente. Fazer o seguinte, eu sei que o dia está acabando, mas vamos trabalhar na minha vinha. Eles trabalham apenas 1 hora. Talvez um pouco menos que 1 hora. Às 6 da tarde, às 18 horas, eles se reúnem para receber o pagamento. E o dono da vinha chama o administrador e fala para ele: olha, você vai começar a pagar dos últimos até os primeiros. E aí ele começa a pagar. Os últimos a serem contratados recebem uma diária de trabalho completa, cheia. Os primeiros pensaram assim: eita, a gente tirou na sorte grande, porque a gente vai ganhar muito mais. O dinheiro que a gente... Cara, se o cara que trabalhou 1 hora ganhou 1 dia de trabalho, a gente vai ganhar pelo menos 3. Pelo menos, cara. A gente tá o dia todo nesse sol, a gente vai ganhar mais. Só que é o seguinte, todos recebem o mesmo pagamento. Porque salvação não é aquilo que você faz e merece. Salvação é o que o dono da salvação quer nos dar. E ponto. Nós vivemos um tempo onde está crescendo o número de pessoas descrentes, o número dos desigrejados, gente que até se torna ateia. Há um escritor alemão, Heinrich Böll, e ele disse: eu não gosto desses ateus, porque eles não param de falar em Deus. Em contrapartida, ainda tem aqueles outros no meio do evangelicalismo mundial que são adeptos de uma teologia herética chamada hipergraça. Há uma graça banalizada, uma graça distorcida, uma graça permissiva, uma graça avariada, uma graça progressista. Nós não somos contra o progresso, nós somos contra o progressismo, né? Talvez muitos cheguem ao limite da sua fé devido às situações presentes, às adversidades, até mesmo às suas frustrações.
Ora, quantas vezes nós vimos pessoas criando expectativas acerca de Deus e sendo frustradas pelo próprio Deus. Deus é especialista em frustrar os nossos planos. Porque nós achamos que Deus é um vassalo. Nós achamos que Deus é um servo nosso, que deve estar sempre pronto a nos ouvir, a nos atender, a nos dar saúde quando clamamos por ela, a nos dar dinheiro, a dar paz. Aí ficamos frustrados, cansados, porque percebemos que Deus não faz o que a gente quer, Deus faz o que Ele quer. E aí passamos a olhar para nós e percebemos como sujos estamos. C.S. Lewis disse que é quando notamos a sujeira que Deus se mostra mais presente em nós. Esse é precisamente o sinal da sua presença. É notar que estamos sujos. A sujeira não é o sinal da presença de Deus, é notar que estamos sujos. É a consciência da sujeira em mim mesmo. A presença de Deus me revela que eu preciso dele. A sujeira que eu enxergo em mim revela o quanto eu estou precisando de Deus. Nós não podemos desprezar a graça, porque a graça tem a mesma medida para todos. Tanto os que foram contratados no começo e fizeram mal, mas tanto quanto aqueles que foram contratados no final e não tiveram tempo de fazer nada. Eu me lembro aqui então do ladrão da cruz, que falou: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje. Não, aquele ladrão não teve tempo de descer da cruz, fazer boas obras para ser salvo. Não, porque não é por obras. A graça é sobre algo que nós não compreendemos. É um amor de Deus, a gente não merece, mas tem. E nós temos visto uma igreja que tem desprezado a graça através das suas práticas. Talvez esse desprezo pela graça tenha nos levado a uma institucionalização da igreja, o que gerou uma grande comunidade, uma comunidade gigante, mas que é irrelevante, ela não faz diferença alguma na sociedade. Ela é apenas um clube de evangélicos. Não adianta promover a sede se não pode saciá-la. Não adianta. John Updike, um escritor teólogo americano, no seu livro Um Mês de Domingos, A Month of Sundays, ele escreve sobre um pastor presbiteriano que se chamava Kenneth. E ele fala que esse pastor ele vai tirar 30 dias de férias. Está cansado, trabalha muito na igreja, ouve muitas pessoas, o seu emocional fica abalado, querendo ou não. Nós como pastores ouvimos muitas histórias, muitas verdades de muitas pessoas que abalam o nosso emocional, isso é fato. E ele resolveu tirar 30 dias de férias. Nesses 30 dias, ele viveu 30 domingos em um mês. As experiências que ele teve com Deus. E teve um momento que ele escreveu, ele falou assim: a igreja tem para mim a mesma relação com Deus que um outdoor tem com a Coca-Cola. O outdoor promove a sede, mas não pode saciá-la. O outdoor da Coca-Cola me faz desejar beber a Coca-Cola, mas eu não consigo bebê-la porque é só uma imagem. Então a igreja tem essa relação com Deus hoje em dia porque ela se tornou meritocrática. Ela apresenta a Deus, mas ela é impossível. Ela é impossibilitada de revelar Deus. Apesar de apresentar a Deus, apesar de ter recursos gráficos, técnica de psicologia das cores, imagem, técnicas de neurociência, tudo não passa de imagem. Eu quero dizer que quando nós desprezamos a graça do nosso Senhor, nos tornamos como um outdoor que promove Cristo, que fala de Cristo, que apresenta Cristo, mas nos tornamos incapazes de saciar a sede de quem está sedento, porque nós estamos secos e vazios, nós só temos uma imagem. É a situação da mulher samaritana. Jesus falou para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará numa fonte de água a jorrar para toda a eternidade. Jesus estava falando assim: mulher, essa água aí do poço não tira a sede que você tem de ser encontrada por alguém. Deve ser por isso que você está com o seu sexto homem, que nem seu marido é, tentando preencher uma necessidade interna e não consegue. Você vive ainda com sede. Essa necessidade só vai ser suprida com a água que eu te der.
a um escritor antigo, um autor, compositor brasileiro, evangélico, cristão brasileiro, Guilherme Kerr. E ele escreveu a música Tantos Amantes, que se tornou na cantata de Páscoa da Igreja Batista do Morumbi na década de 80. Faz muito tempo isso. 40 anos, para ser exato. E a música conta essa passagem de João capítulo 4, da mulher samaritana. E essa passagem da música mexe muito comigo, porque é muito maravilhosa a forma como ele, através da licença poética, ele respondeu aos anseios daquela mulher. E a letra fala assim: eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você, te daria razão para viver. Então, aquela mulher não merecia a água que Cristo estava oferecendo. Não, ela não merecia. Aliás, nem eu. Eu também não merecia, mas não é o que nós merecemos, é o que jamais será o nosso mérito. Você pode dar um glória a Deus? Por favor, pelo amor de Deus. Escreve glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 3 vezes cada um, pelo amor de Deus. Não é o que eu mereço, é o que eu jamais teria mérito. Nós não temos como. Não faz parte do nosso mérito a salvação. Não tem como. Eu estava conversando com uma pessoa alguns meses atrás e essa pessoa ela sempre tem uma atitude de benevolência, né? Ele sempre está bem. Quando eu pergunto para ele: e aí, como é que você está? Ele: tá tudo bem, pastor, tudo ótimo. E nesse dia que eu estava falando com ele, ele tinha sido roubado. Roubaram a moto dele pela 3ª vez. É a 3ª vez que ele foi roubado. Eu até brinquei com ele: já dá para pedir música no Fantástico. Do Neida veio assim, eu falei: já dá para pedir música no Fantástico. E ele disse que a única coisa que fez foi abençoar o assaltante. Deus te abençoe, ele disse, né? E eu perguntei: por quê? Por que você... Cara, precisa ter xingado ele, precisa ter amaldiçoado ele. Ele falou: não, pastor, ele já está condenado já, não adianta eu amaldiçoar mais ainda, já está amaldiçoado já. Ele está indo de encontro aos mandamentos. Ele está indo de encontro aos mandamentos. E eu me lembro do sermão, o Carnaval da Morte, de Billy Graham, que ele pregou no dia 4 de outubro de 1974 no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. E ele disse que se fosse apenas pelos 10 mandamentos, ele já estaria condenado ao inferno. Somente pelos 10 mandamentos ele já mereceria ir para o inferno. Somente por isso. As nossas boas práticas não podem nos dar o mérito da salvação. E nossas más práticas não podem nos condenar ao inferno. O que nos salva é aceitar o sacrifício de Cristo por nós, e o que nos condena é rejeitar o sacrifício de Cristo por nós. Essa parábola ela vem muito bem a calhar nessa conversa sobre salvação, sobre mérito da graça. E é engraçado que ele termina a parábola dizendo assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu espero que hoje, de uma vez por todas, nós possamos entender o que significa último sendo primeiro e primeiro sendo últimos. Não é sobre a ordem de chegada, não é sobre a performance de alguém, mas é sobre igualdade. Porque na graça não há mais para quem faz mais e menos para quem faz menos. Na graça tudo é igual para todos, pois todos serão salvos se reconhecerem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Essa parábola é muito simples, ela é muito trivial. O proprietário sai, contrata pessoas às 6 da manhã e promete pagar ele um denário. Depois ele contrata às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e também às 5 da tarde. 5 momentos de contratação e todos recebem ao final do expediente o mesmo pagamento. O mesmo pagamento. Aí vem aqueles que foram primeiro contratados e vem reclamar: nós merecemos mais. Não existe meritocracia na graça. Você acha que merece mais porque você vai na igreja todo dia? Não, você não merece mais. Não. Agora você também acha que merece menos quem vai menos que você, não é isso? Não, isso não é graça.
Não existe meritocracia na graça. Se o senhor da vinha quer pagar o mesmo valor para quem chegou depois, é porque não é sobre mérito, mas sobre o que não se merece. Então os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, não significa que haverá uma mudança de posições, mas uma igualdade. Não importa o que você fez, com que intensidade você fez, o pecado que você cometeu, se foi grande ou se foi pequeno, qual delito você cometeu, qual tipo de oração você fez, o pagamento vai ser o mesmo para todos. Renato, e qual é o pagamento? Eu volto à pergunta de Pedro. Nós deixamos tudo para te seguir. Nós abrimos mão de tudo para ir atrás do Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso, Jesus? O favor imerecido de um Deus grandioso em amor e misericórdia. Guarde isso aqui, irmão. A graça não é uma informação, mas uma revelação. Não é sobre uma programação mental construída com ferramentas, chaves, conhecimentos e diplomas. É uma programação espiritual no espírito da humanidade em que Deus está dizendo: é tudo sobre o que eu fiz por amor a vocês. Enquanto na terra a lógica é você colhe o que você planta, na graça você vai colher o que eu plantei por amor a você. Meu Deus do céu. Isaías 54, versículo 4. O profeta messiânico vai falar assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez. Pois aquele que a fez é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Essa profecia para Israel era muito aguardada. Aquela nação se sentia como uma mulher desprezada pelo próprio marido. Porém, foi essa mesma nação que se afastou do seu Senhor. Entenda, não foi Deus que repudiou Israel, foi Israel que repudiou a Deus. Mas o Senhor estava profetizando através de Isaías, dizendo: não tenha medo, você não vai sofrer vergonha, você não será humilhada, você vai se esquecer da sua vergonha, porque aquele que te fez é o seu marido, o Senhor de toda a terra é o teu Redentor, e eu vou atrás de você. Guarde isso aqui, irmão, nós somos a noiva e o Senhor é o nosso marido. Não existe informação teológica que sobreponha a revelação da graça de Deus em nós. Não existe nenhum tipo de teologia, seja ela herética ou sã doutrina, que se sobreponha à graça de Deus em nós revelada. Enquanto a graça está eclipsada pelas práticas de uma igreja meritocrática, institucionalizada, que vive de aparência, não haverá de fato propósito para nada do que fizermos nessa vida. Mas quando nos enxergamos como uma igreja que transcende as paredes, a igreja que anda pelas ruas, a igreja que acontece nas casas, a igreja que está nos gabinetes políticos, a igreja que está nos escritórios, a igreja que se reúne nos restaurantes, uma igreja que já se vestiu, já colocou as suas vestes brancas e que está dizendo: eu só estou esperando o meu noivo. E quando isso acontecer, nós vamos entender que não é sobre ordem de chegada. Nós vamos entender que é sobre a graça de um Deus que ama. É sobre a graça de um Deus que nos ama profundamente. É sobre isso. É sobre essa compreensão de que nós recebemos de Deus a sua preciosa graça. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque não há diferença. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem fez mais, quem fez menos, todos vão acessar o mesmo barco e todos vão acessar a salvação na mesma medida. Já o galardão é outro papo. E não é para hoje esse papo. Não é sobre isso essa parábola. Essa parábola não fala sobre galardão. Essa parábola está falando sobre a nossa salvação. E o Senhor, ele fala: eu quero retribuir do meu jeito. Será que você tem inveja de mim porque eu posso retribuir do jeito que eu quiser? Não, Senhor, porque eu não concordo que aquele que fez menos que eu também seja salvo. Problema seu se você não concorda. A salvação não nos pertence, a salvação vem de Deus.
A salvação é um movimento de Deus para o seu povo, para o povo que reconhece em Cristo o seu Senhor e o seu Salvador. A salvação não vem de nós mesmos. A salvação não pode ser concedida por nós a ninguém, muito menos a condenação. Quem somos nós para condenar alguém? Nós não temos autoridade para condenar, nem para salvar ninguém. Essa parábola fala sobre isso. Não é sobre o meu merecimento, não é sobre a meritocracia. Aliás, a meritocracia tem se tornado na morte da graça. O obituário da graça é uma igreja meritocrática. É uma igreja que ensina que quanto mais nós fazemos, mais salvos somos. Atos 3:15, a palavra do apóstolo é bem pesada. Vocês estão sacrificando novamente o autor da vida. Vocês estão matando, condenando novamente o autor da vida. Entenda, você não vai acessar ao céu por causa das suas obras. Paulo disse isso aos Efésios. Não por obras para que ninguém se glorie, é pela graça. E isso não depende de nós mesmos, é um favor imerecido. Glória a Deus pela sua graça, pelo seu dom inefável, pela sua graça infalível, compartilhada conosco, meros mortais, pessoas pobres, pessoas miseráveis, mas alcançadas por esse amor maravilhoso. Deus nos abençoe. Que essa segunda-feira seja a melhor segunda-feira das nossas vidas. Deixe o seu coração aquecido pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor. Viva essa vida que Ele te deu, sabendo que apesar de você não merecer, apesar de eu não merecer, nós recebemos. E se nós recebemos, nós não vamos desprezá-la. Nós vamos viver a vida de Cristo em nós, com alegria, com gratidão e obviamente com muita generosidade diante do amor que nos foi dado. Deus nos abençoe. Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe a nossa semana. Vamos para cima, vamos com tudo. O melhor dia da semana é hoje, o melhor dia é agora, a melhor hora é agora. Então, Deus abençoe sua vida. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.